Os FIAGROS, Fundo de Investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, estão com prejuízo, desvalorização de quase 90% este ano, é a informação que nos chega. Com isso, o risco de calote aumenta. Para falar sobre o que leva os FIAGROS a esta situação, nós vamos conversar agora ao vivo com o Guilherme Charovski, líder de crédito da Blocks Capital Partners. Obrigado por se juntar a nós, Guilherme. O FIAGRO é um mecanismo de financiamento que chegou bastante aplaudido, se não me engano, tem o quê? Uns 4, 5 anos que começou essas operações com esses fundos, é isso mesmo? Isso, começou no final de 2021, na verdade. Então, agora no final de 2024, a gente vai fazer 3 anos aí da existência desse veículo. 3 anos. É claro, todas as coisas estão começando com grandes desafios, mas sempre foi defendido como uma forma dos produtores e também da agroindústria para poder, enfim, alavancar recursos para as suas atividades. O que está acontecendo? Boa tarde. Boa tarde, Valtena. Basicamente, né, a gente passou por um momento aí no qual a gente teve ao mesmo tempo, né, uma dificuldade do lado da oferta, né, a gente teve um aumento da taxa de juros aqui referencial no Brasil quando a gente teve os primeiros FIAGROS, né, as primeiras carteiras de CRAs dentro desses FIAGROS foram feitas com uma Selic que girava 2, 3, 4%, né, uma Selic que chegou a 14%. Muitos desses CRAs estavam atrelados ao CDI, né, ou a benchmarks que tem correlação com o CDI. Então, dessa forma, né, muitos desses produtores rurais, essas cooperativas que tinham financiamentos com esses FIAGROS, acabaram, né, ou inadimplindo apenas o papel, ou sofrendo uma recuperação judicial, uma falência, né, o que atrasou ou colocou em tempo indeterminado a regularização desses papéis. Dessa forma, o resultado dos FIAGROS foi afetado tanto no que a gente chama de mercado primário, né, então eles começaram a receber menos fluxo de caixa por mês, né, por conta do atraso parcial ou total de algumas dessas operações, e também, né, uma desvalorização no mercado secundário, que foi os cotistas, que são em sua maioria pessoas físicas, começaram a ver essas situações, né, nos portfólios dos FIAGROS, que na cabeça do investidor pessoa física eram veículos muito seguros, começaram a vender, e dessa forma o preço da cota, né, o preço de ter uma participação nesses FIAGROS também caiu. E quantos operadores estão atuando nesse tipo de fundo, Guilherme? Então, o número de gestora, o número de FIAGROS, né? Algumas gestoras aí têm mais de um FIAGRO. Hoje em dia a gente está falando de cerca de 32 FIAGROS no mercado. Eu estimo que deve ser por volta aí de 20 a 25 gestoras. Né? Ainda é um veículo relativamente novo, né? E não tem tantas gestoras ainda, mesmo as especializadas em agro, com tantas opções diferentes como tem, por exemplo, em FIIs. Agora, tem alguma saída para isso? O sistema, ele é bom? O que pode melhorar? Qual vai ser a saída? Eu creio que é toda uma situação de aprendizado, né? Assim, dentro do financiamento rural, né? O produtor rural, a cooperativa, estava acostumado, né, dentro do ciclo, o que é natural dentro do ciclo produtivo do agronegócio, a renegociar, a alongar, a rolar suas dívidas, né? Algo que o gestor da Faria Lima está zero acostumado. Na cabeça dele, o que é um atraso, na cabeça do produtor rural e das suas fontes de financiamento mais tradicionais, como os bancos de primeira e segunda linha, né, não é exatamente um atraso, mas sim vamos dizer assim, né, uma renegociação típica do ciclo de negócio. Né, colocando o veículo que é mais análogo ao FIAGRO, que seria o Fundo de Investimento Imobiliário, isso é muito atípico. Né, dentro do ciclo imobiliário, a gente ter esse tipo de atraso. Né, a gente tem inadimplências, mas não dessa forma. Então, eu acho que assim, é muito mais um susto, tá, do que uma deterioração desse mercado, né, até por ser um mercado muito novo, né, dentro dos fundos listados. Então, eu acredito que assim, acaba sendo também um momento de oportunidade, principalmente para o investidor que está mais acostumado com a natureza do produto agronegócio, né, então, do ex-bancário, do produtor rural, do membro de cooperativa que sabe como é que funciona o business, né, é uma oportunidade de comprar esses ativos descontados. Se a gente pega as cotas dos FIAGROS hoje em dia, né, tem muitos deles que estão sendo vendidos abaixo do valor patrimonial. Isso significa que a cada R$1 de crédito que você comprar, você vai estar pagando 90 centavos, 80 centavos. Né? Acaba sendo um momento de oportunidade também para quem conhece um pouco mais do business. Mas aí tem que contar com a garantia de lucratividade, porque, na verdade, a gente está vivendo também um ano, eu não sei de quanto tempo para cá vocês vêm percebendo essa inadimplência, porque a gente teve um ano
atípico do ponto de vista climático, com perdas de soja, com instabilidade no mercado até de milho, a arroba do boi que não sobe, e também a questão dos juros que ainda estão elevados. Então, eu queria que você também analisasse a partir o que mais pesou nesses dois fatores aí que eu citei. Perfeito, né? Acho que acaba sendo um pouco de uma bola de neve aqui, né? Acho que, assim, né, no setor de proteínas, a gente já vê uma estagnação, principalmente, né, das não listadas. Então, por exemplo, a cooperativa Langiru, do Rio Grande do Sul, né, que é responsável por uma parte desses defaults em Fiagros, foi uma das afetadas. A gente vê alguns outros papéis também atrelados ao setor de proteína. Assim, a gente tem os dois pontos, né? Então, quando a gente tem o ponto do produtor, né, a receita dele diminui, fatalmente a capacidade e o custo financeiro dele aumenta, né, com os juros, a capacidade dele de repagar as suas obrigações diminui, né? De uma forma, como eu disse, né, bola de neve. Quando você tem os juros mais altos, ele tem menos espaço para renegociar essas dívidas, né, tanto as bancárias quanto as não bancárias, né, tem menos capital para poder reinvestir na produção dele, aumentar a tecnologia, né, de alguma forma melhorar a margem dele. Então isso acaba não só, né, gerando essas quebras, né, de casos que a gente teve de RJ, de falência, como também prejudicando todo o cenário, né? Fatalmente o produtor acaba tendo que vender um preço mais baixo, porque, né, se vender o preço que ele acha justo, ele acaba não conseguindo, às vezes, pagar com as obrigações dele no curto prazo. Então, como você pode notar, né, acaba sendo um ciclo vicioso. Eu acho que agora que a gente está tendo uma diminuição, né, ainda que menos do que esperado no começo do ano pelo mercado da Selic, né, e uma gradativa melhora das condições climáticas, eu acho que tudo converge aí para nos próximos anos a gente ter um ciclo muito virtuoso com os resultados dos Fiagros e do agronegócio como um todo. Guilherme, a gente vai acompanhar por aqui, vai vir plano safra aí no final de junho. Isso também vai sinalizar o quanto é que o governo tem de crédito, vai estar oferecendo, também a questão do seguro rural. Eu acho que isso vai acabar também influenciando esses mercados. Então vamos aguardar e a gente volta a analisar os Fiagros mais adiante. Muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a você. Tchau, boa tarde.